Olá, boa noite. Meu nome é Hugo Gutenberg e hoje eu e meu grupo falaremos sobre o Tribunal Penal Internacional. De início é necessário trazer a história do Tribunal Penal Internacional. Após a Segunda Guerra, alguns tribunais internacionais foram criados a fim de solucionar questões de relevância internacional, como o de Nuremberg. Em 1950, a ONU tentou organizar uma comissão para elaborar o Estatuto do Tribunal Internacional Penal. Contudo, nenhuma organização permanente foi frutífera. Em 1973, a ONU organizou outra comissão com dezenas de sessões a fim de preparar um projeto de estatuto até a formação do Comitê Especial, que reuniria representantes governamentais. O resultado destas dezenas de encontros foi o surgimento do Comitê Preparatório da Conferência de Roma. Contudo, somente em julho de 1998, que representantes de 120 nações se reuniram em uma conferência em Roma e aprovaram o projeto que tinha como intuito de criação do Tribunal Internacional Penal, de caráter permanente. A partir disso, foi realizado o Tratado de Roma, relativo ao Tribunal Penal Internacional. Contudo, a aprovação deste tratado não foi unânime e houve 20 abstenções, dentre elas a China, Israel e Iraque. A criação do Tribunal Penal Internacional, após décadas de tentativa, o Tribunal Penal teve início no dia 1 de julho de 2002 na cidade de Haia, localizada nos Países Baixos. Importante frisar que este tribunal também é conhecido como Tribunal de Haia, pela sua origem, então é possível escutar as duas nomenclaturas para o mesmo tribunal. E uma dúvida que se surge é o que difere este Tribunal Internacional dos demais. Por exemplo, o Tribunal de Nuremberg é extremamente conhecido, pois este teve como objetivo julgar os crimes praticados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Contudo, tanto esse Tribunal Internacional quanto os demais foram criados a fim de julgar um determinado assunto, tendo caráter transitório, e no de Nuremberg um caráter de exceção. Quais os crimes são julgados no Tribunal Penal Internacional? Os crimes julgados neste Tribunal Internacional são previstos no artigo 5º do Estatuto de Roma, quais sejam crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e, por fim, crime de agressão. E qual é o âmbito de atuação do Tribunal Penal Internacional? O tribunal tem competência para julgar indivíduos que tenham cometido crimes onde os tribunais nacionais do país em que o crime foi cometido tenha sido omisso no julgamento. Dito isto, é importante ressaltar que o TIP não tem competência para julgar estados, ele julga exclusivamente pessoas. O que difere, por exemplo, com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Dito isto, vamos especificar o assunto. Vejamos. Nem todos os países aceitam fazer parte da jurisdição desse tribunal. A autonomia de cada nação deve ser respeitada. O TIP pode atuar quando o indivíduo acusado é nacional de um país, parte ou de qualquer nação que aceite a jurisdição do tribunal. As regras do TIP são válidas quando o crime tiver ocorrido em algum país parte. O tribunal pode exercer funções no território de qualquer outro estado, desde que acordado especialmente entre as partes. Somente serão julgados por este tribunal os crimes cometidos após o dia 1º de julho de 2002, ou seja, retira do TIP a característica tribunal de exceção que ocorreu em Nuremberg, por exemplo, quando as atividades do TIP se iniciaram oficialmente, ou seja, 1º de julho de 2002. Um crime só pode ser investigado por esse tribunal se o ato ilícito tiver ocorrido após a adesão do respectivo país à jurisdição do TIP. Por exemplo, suponhamos que um Estado tenha aceito as regras do TIP 2007, porém o crime de caráter internacional tenha sido cometido em seu território no ano 2005. Conclusão, esse processo de questão não é aceito. A partir da aquisição deste tribunal, é possível que um indivíduo, quando injustiçado em um tribunal local, possa recorrer ao TIP, a fim de alcançar a justiça para seu caso. O TIP não tem a intenção de sobressair a soberania nacional dos Estados. Contudo, quando este Estado negligencia os cidadãos, estes podem ter um último recurso, o Tribunal Penal Internacional. Obviamente, quando observados os requisitos obrigatórios previstos no artigo 5º do Tratado de Roma. E vou entrar agora nessa era da conceituação do crime de genocídio, que é um dos crimes que são abarcados pelo TIP para ser julgados. Esse tipo de crime é o mais claro de se definir. Tentativas de genocídio ocorrem quando existe um ataque disposto a destruir, total ou parcialmente, um grupo definido por sua nacionalidade, etnia, raça ou por práticas religiosas. Quais são os atos que podem ser enquadrados nesse quesito? Primeiro, diz respeito aos homicídios atentados contra um grupo. Por exemplo, tentativas de homicídio contra um grupo de cristãos ou muçulmanos.
por sua crença religiosa, significando uma perseguição seguida de tentativa de destruição de vidas. Quando houver atentados graves contra as contradições físicas ou mental de um determinado grupo de pessoas. Quando ocorrerem tentativas de transferência de criação forçosamente de um grupo para outro. Por exemplo, organizações voltadas para o roubo, venda, doação de crianças recém-nascidas. Tentativas impostas com o intuito de impedir o nascimento de indivíduos, por exemplo, sistemas organizados clandestinamente para abortos. Submeter um grupo de pessoas a condições de vida que irão destruí-las fisicamente até a morte ou não. Por exemplo, escravizar pessoas, obrigá-las a trabalhar em locais insalubres. São alguns exemplos do que seria o crime de genocídio, que é competência do Tribunal Penal Internacional de julgar. Agora, minha companheira do grupo, Alice, irá detalhar mais especificamente os crimes contra a dignidade, contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de agressão. E Clara irá definir qual é a competência do Tribunal Penal Internacional. Olá, me chamo Alice, sou aluna do 9º noturno e vim explicar um pouco melhor a vocês sobre os crimes contra a humanidade. No seu artigo 7º, o Estatuto descreve as condutas de crime contra a humanidade. O elenco de condutas ele inclui assassinatos, extermínios, escravidão, deportação ou transferência forçada de pessoas, detenção ou qualquer outra forma de privação da liberdade em violações às normas fundamentais do direito internacional, tortura, estupro, escravidão sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada ou qualquer outra forma de violência sexual de gravidade comparável. Essa edição contra qualquer grupo identificável ou coletividade com base em razões políticas, raciais, nacionais, étnicas, culturais, religiosas, de gênero ou outras bases que sejam internacionalmente reconhecidas como impermissíveis pelo direito internacional, em conexão com qualquer ato referido nesse parágrafo ou qualquer outro crime no Estatuto. Em continuação, agora vou falar sobre os crimes de guerra. O artigo 8º do Estatuto descreve as condutas a que se atribui a qualificação de crimes de guerra. Prevê ainda que são considerados crimes de guerra as graves violações às Convenções de Genebra de 1949. A Constituição Federal ainda diz que outras sérias violações das leis e costumes de guerras aplicáveis aos conflitos armados de caráter internacional de acordo com o direito internacional. No caso de conflito armado de caráter não internacional, as violações sérias do artigo 3º comum das 4 Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949 e outras sérias violações das leis e costumes aplicáveis aos conflitos armados de caráter não internacional, de acordo com a lei internacional estabelecida. Agora vou falar um pouco dos crimes de agressão. O artigo 8º do Estatuto de Roma define o crime de agressão. Previsto na redação original do Estatuto de Roma, no rol do artigo 5º, como um dos crimes de competência do tribunal, teve, no entanto, sua definição típica postergada para momento futuro. E, por conta disso, a jurisdição do TPI sobre este tipo de conduta também ficou suspensa. Naquela ocasião, fora impossível as diversas delegações chegarem ao consenso sobre as definições das condutas típicas e sobre as condições para que o tribunal pudesse exercer a sua jurisdição. Olá, professor, tudo bem? Ana Clara aqui. Vou comentar um pouco sobre a competência temporal, competência territorial e pessoal do Tribunal Penal Internacional, tá? E uma de suas principais características com relação à competência temporal é, sem dúvida, a irretroatividade de sua aplicação, que descartam os vícios alegados que atingiam a legalidade do Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Hague na década de 90. Com relação à competência territorial, prevista, em primeiro lugar, no artigo 12, parágrafo 2º-A do Estatuto, que nos diz
que o tribunal poderá exercer sua jurisdição sobre crimes perpetrados no território de um Estado, partes sejam perpetrados nacionais ou estrangeiras. Essa regra geral não se aplica, entretanto, às situações remetidas ao tribunal pelo Conselho de Segurança da ONU. Portanto, não é uma regra absoluta. O Conselho de Segurança, no uso de suas competências, conferidas pelo capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, pode, como já o fez, estabelecer tribunais ad hoc para julgar aqueles acusados de cometer crimes que põem em risco a paz. Da mesma forma, pode remeter ao Tribunal Penal Internacional, nos termos do artigo 13b do Estatuto, situações em que crimes hajam sido cometidos no território de qualquer Estado. E é isso.